Existe um capítulo sombrio na história humana, onde uma superpotência econômica e militar persegue uma minoria étnica e religiosa. Essa potência difama e desumaniza e tenta ensinar ao mundo que os seus rivais são seres descartáveis. Essas pessoas são confinadas em áreas fechadas, e as condições de vida são tão degradantes que nos faz lembrar de um dos capítulos mais tristes da história humana. Crianças dessa minoria sofrem com tanta frequência e com tamanha naturalidade que já se tornou banal. Se você achou que eu me referia à Alemanha de tempos passados, saiba que você se enganou. Mas que fique bem claro, as vítimas são os palestinos. Olá a todos, meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. Parabéns se você chegou até aqui. Você já é mais empático e humano do que a maior parte do mundo. Só que hoje eu não tô aqui apenas para falar de história ou política. Eu tô aqui para falar sobretudo de humanidade, sobretudo com aqueles brasileiros que se dizem cristãos. Antes que mapas, tratados e discursos fossem assinados, havia um povo naquela região, haviam famílias, haviam rotinas, havia amor em gestos pequenos e a leveza de uma infância sem medo. Haviam pomares que floresciam, haviam terras que eram passadas de pai para filho, haviam nomes que não estavam apenas gravados em documentos oficiais, mas estavam na terra. Sobretudo na memória de um povo honrado. Lhes apresento a Palestina e os palestinos. Porém, em 1948 tudo mudou. Os britânicos colonizaram a região. Aquela região tinha riquezas como petróleo. Entretanto, o palestino médio não era muito parecido com o ocidental e não era muito capitalista. E os britânicos tinham muito interesse nessa região. Por isso, decidiram favorecer um povo que viveu naquela região há milhares de anos. Esses estranhos vieram acompanhados de uma política de extrema direita, retornaram reivindicando aquela terra. Mas se engana você se acha que eles só vieram com histórias, raízes e diálogo. Eles vieram municiados com dinheiro internacional, apoio político, capitalismo. Aquilo que começou como uma disputa territorial se alastrou e virou política de expulsão. Centenas de vilarejos eram desocupados, os britânicos invadiam casas e tiravam famílias palestinas que eram donas legalmente daquela propriedade. Pessoas que reagiam morriam, pertences eram deixados para trás, com a promessa de um retorno que nunca aconteceu. Cercas e muros foram erguidos, oliveiras que eram símbolos centenários de herança e sustentação foram derrubados. A terra mudou de nome e de proprietário, mas não por venda, e sim pela força bruta. Ocorreu um verdadeiro apagamento histórico, e para que os invasores tivessem sucesso em se perpetuar naquela região, a ideia mais genial de todas foi posto à prova: criar um país dentro de um outro país já existente. E como os invasores eram patrocinados pelo Império Britânico e por boa parte do Ocidente capitalista, esses invasores basicamente desenvolveram um dos exércitos mais fortes e competentes do planeta. Agora, soldados armados vão definir a vida palestina. Quem atravessa, quem espera, quem trabalha e quem morre de fome, quem morre hoje e quem sobrevive amanhã. Como esses invasores eram financiados pelo grande capital ocidental e como o resto do mundo parecia não ligar para o que estava ocorrendo ali, eles se sentiram mais livres para expulsarem palestinos contra a sua vontade. Casas eram invadidas na madrugada, portas eram arrombadas, crianças são acordadas com o som de botas e gritos numa língua da qual não entendiam. Destruíram a última fronteira da dignidade humana, acabaram com o que era sagrado para os palestinos: a sua casa, seu país. Então prisões aconteceram sem um julgamento formal, acusações foram feitas sem provas, um tribunal sem legitimidade local alguma foi instaurado e o mundo continuou aceitando. E quando haviam protestos, e acredite em mim, houveram muitos, o governo estrangeiro e o governo colonizador reagiram com máxima repressão, fizeram uso inclusive de armas de fogo, até mesmo armas de guerra, contra uma população desarmada. Tudo isso para pacificar uma população revoltada que infelizmente foi abandonada pelo resto do mundo. Esse processo histórico do qual menciono já ocorre há mais de 50 anos e continua acontecendo. O nome dele é Al-Nakba, é a chamada Grande Tragédia Palestina. Agora, se você é cristão, essa parte é especificamente para você. Se sua igreja, seu pastor, seu padre ou sua fé justifica massacres, prisões e mortes de inocentes, então me desculpa, mas isso não é a defesa do cristianismo, isso é a defesa de um Cristo esteve na Terra e em sua passagem nos ensinou valores humanos como compaixão, amor, perdão e empatia, mas em momento algum nos ensinou a desumanizar um outro povo.
Sendo assim, usar a Bíblia para justificar violência estatal é inverter completamente o evangelho. Transformar a cruz, que sempre foi um símbolo de amor e sacrifício, em um símbolo de sofrimento inocente. Então dessa vez, a pergunta não é nem política e nem histórica, é espiritual. Que tipo de cristianismo é esse que precisa ignorar corpos para se manter confortável? Que fé sagrada é essa que aceita fechar os olhos para a dor de milhões? Sobretudo em nome de uma leitura radical, politizada e distorcida da Bíblia. Então, quando um cristão olha para a Palestina e decide se justificar ao invés de tentar entender, tenta explicar ao invés de se indignar, cita versículos ao invés de defender vidas, então essa pessoa pode ser muitas coisas, menos um verdadeiro cristão. Porque precisamos de tantos corpos para admitir que a maioria de nós fechamos os olhos para uma tragédia deste porte. Os sobreviventes da Alemanha não teriam orgulho disso, teriam horror. A humanidade não se perde quando erra, ela se perde quando insiste no erro. Se perde quando deixamos de sentir a dor do outro. Se perde quando paramos de defender crianças inocentes e passamos a parabenizar governos violentos. Afinal, todos seremos julgados, seja diante de Deus ou da história. E eu posso te garantir que nenhum dos dois vai perguntar quais versículos você citou, quais argumentos você venceu. Ou então se você era de esquerda ou de direita. Ele só vai perguntar se diante do sofrimento inocente, você escolheu permanecer humano e justo e lutar por aquilo que era certo.